Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs da TV. Estamos sempre consigo de segunda a sexta-feira, mais ou menos por volta das 10 da manhã. Nós trazemos sempre, por volta não, às 10 horas em ponto. Nós aparecemos na sua casa, no local onde você está sempre, para lhe trazer o melhor da cultura e tradição portuguesa e programas fantásticos, temas fantásticos os nossos convidados trazem até nós. E como é que esses convidados chegam até nós? Eles entram em contacto connosco, ou nós entramos em contacto com eles, mas por norma eles entram em contacto connosco através do nosso e-mail, manhãsdatv@gmail.com, através do noso contacto telefónico, entram também em contacto connosco através de mensagem no Facebook, porque se o projeto é importante para eles, também é importante para nós, e nós gostamos muito que venha sempre ao conhecimento de toda a nossa audiência do Manhãs da TV. Portanto, é sempre uma forma de nós podermos lhe trazer sempre convidados e temas excelentes para si, que faz parte do nosso dia. É sempre muito bom partilhar a nossa manhã consigo. Nós gostamos muito da sua companhia aí desse lado, e hoje é um dia muito especial. Gosta de café? Gosta de café? Eu adoro café, adoro café. E hoje é um dia muito especial. Pois é, hoje nós vamos ter aqui 3 casas centenárias, é verdade, que vão-nos falar acerca do café e de coisas maravilhosas que eles fazem nestas casas centenárias. E também, você sabia que o café é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo? Sabia? Pois é. Então, para nós sabermos mais destas coisitas, vá preparar o seu cafezinho, que nós voltamos. Nada como um bom café para iniciar a sua manhã, e aqui este programa connosco, portanto, é sempre muito bom. O café é extremamente agradável, principalmente sem açúcar. Mas se você ainda não consegue tomar ou não consegue tomar sem açúcar, mas mesmo com açúcar, ele é maravilhoso. E hoje nós temos aqui 3 casas, conforme eu disse, espetaculares, com uma história tremenda, com coisas maravilhosas e que nós vamos conhecer. E você diz, então vamos ter o primeiro convidado, o segundo convidado, o terceiro convidado. Não, não. Vamos ter uma conversa a 4. O que é que acha da ideia? Boa ideia, não é? Então, nós vamos então apresentar os nossos convidados. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada. Temos connosco a nossa Luísa Paulos, né, que vem da Brasileira do Chiado, também uma casa centenária. Temos da Pastelaria Versalhes o Sr. Paulo Gonçalves, bom dia. E temos dos Cafés Santa Cruz de Coimbra, temos o Vítor Marques. Obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada. Obrigado. Vocês fazem parte de uma história, ou por outra, o vosso café, qualquer um deles, tem uma história centenária muito importante. Vamos dar a primazia às senhoras, pode ser? Pode ser. Luísa. É verdade. A Brasileira do Chiado foi fundada em 1905, portanto já ultrapassámos ali o centenário por mais uns anos. E desde então que queremos partilhar a nossa história tão rica com todos aqueles que nos visitam ao longo destes 117 anos. A Brasileira foi fundada por um português, Adriano Teles, que em idade muito tenra mudou-se para o Brasil à procura de melhores condições de vida e aí conheceu a sua futura mulher. E o pai dela era criador de café, era produtor de café lá no Brasil. E então Adriano Teles decidiu trazer o café para Portugal e foi na Brasileira que decidiu criar esse negócio numa fase muito inicial. O café ainda não era conhecido pelos portugueses, portanto ele acabava por oferecer chávenas de café para criar ali o gosto e pronto, e foi ali que nasceu o ritual de beber café entre os portugueses que se mantém até hoje. Exatamente. E como é que foi com a Pastelaria Versalhes? A Pastelaria Versalhes acabou de fazer os 100 anos no dia 25 de novembro do último ano. O fundador foi Salvador José Antunes, que na altura, em 1922, ele gostava muito dos cafés e até já havia várias pastelarias em Lisboa, na zona do Chiado, e então quis reproduzir uma pastelaria, neste caso também um café, nas Avenidas Novas, porque não havia um espaço ali naquela zona das Avenidas Novas, e então como ele também tinha tido uma formação e teve em França e gostava muito dos Jardins Versalhes, quis reproduzir isso numa futura pastelaria. E então em 1922 contratou na altura um arquiteto para transformar todo o edifício e toda a loja, porque a loja já existia, e deu-se então o aparecimento da Pastelaria Versalhes para também fazer face, e não era combater as outras pastelarias ou cafés, mas era realmente para haver uma solução nas Avenidas Novas para fazer certos eventos que não havia. E com os Cafés Santa Cruz?
A história é um pouco mais longa no que diz respeito ao edifício. O café, dentro de 3 semanas, mais concretamente no dia 8 de maio, irá celebrar o seu centenário. Portanto, é o café mais novo destes 3 que aqui estão. Só quero fazer um parênteses. O arquiteto que fez a Versalhes e que também reformulou a brasileira foi o mesmo e chama-se Norte Júnior. Portanto, há aqui esta coincidência em termos de arquitetos que desenvolveram ambos os projetos. O Café Santa Cruz está instalado na antiga igreja de São João de Santa Cruz, foi construída em 1530 e resultou de uma profunda transformação do Mosteiro de Santa Cruz no início do século XVI. A igreja foi desacralizada em 1800, por volta de 1840, quando da Revolução Liberal, e desde 1840 até cerca de 1920 passaram por ali um conjunto de diversas atividades comerciais. Foi um posto dos Correios, foi uma estação do CTT, foi uma loja de materiais de construção e uma agência funerária. E, em 1920, um conjunto de empresários da cidade de Coimbra decidiram transformar aquele espaço e transformá-lo para um café-restaurante. Demoraram cerca de 3 anos. O primeiro projeto data de fevereiro de 1921, de Jaime Inácio dos Santos, e o café abriu em 8 de maio de 1923. Desde essa altura até hoje, nunca fechou portas. Só fechou uma vez, não foi? Duas. Foi no Covid. Exatamente. Sim, só fechou nesse período. Portanto, resistiu a tudo aquilo que veio por aí. Como qualquer um destes no cafés, Covid... quer a brasileira, quer a Versalhes, sei lá, quer o Majestico, um conjunto largo deste tipo de cafés, mantiveram sempre de portas abertas nestes últimos, pelo menos 117 anos. Portanto, raramente ou nunca fecharam mesmo. Portanto, essa é uma das nossas principais características, é ultrapassar praticamente estes 120 anos da história de Portugal, diria eu, que é isso que nos une, essa é a nossa principal característica. E vocês também mantiveram-se sempre abertos? Sim. Só fechando naquela parte, pronto, do Covid, que foi necessário quase toda a gente fechar as portas, não é? Sim, exatamente. Não, a pastelaria Versalhes não teve fechada. Nós estivemos a fazer a venda ao postigo, chamada ao postigo, e vendíamos café através de copos de plástico e praticamente todos os dias tínhamos filas à porta. Foi uma maneira de se fazer algum negócio, mas praticamente não se fazia nada. Pronto, era só para manter a casa fechada, porque realmente nunca tivemos fechados. Mesmo durante o ano, nós só fechamos 2 dias no ano. É o dia de Natal e é o dia 1 de janeiro. E por isso foi nossa intenção também, com uma certa persistência, de não fecharmos naquela altura. Até porque nós mantivemos, durante este tempo todo, todos os funcionários. Alguns, eles estiveram em layoff, mas a maior parte dos funcionários tiveram a trabalhar. Até porque nós temos uma parte também de fabrico, que teve sempre a funcionar, porque a Versalhes não é só aquele espaço, fornece também vários hospitais em Lisboa e era preciso fornecer pelo menos a parte de pastelaria aos pontos que temos nos hospitais. Vocês fazem todos parte de casas com história, não é? Como é que é para vocês fazerem parte dessa história? Eu acho que, falando pela Brasileira do Chiado, é um prazer receber as pessoas que já vêm com a curiosidade de conhecer a história do espaço, e quando ouvem realmente figuras tão importantes em Portugal como Fernando Pessoa ou Almada Negreiros consideravam a Brasileira uma segunda casa, é muito bom ver que as pessoas valorizam esse pedaço de história ali bem no centro de Lisboa. Acho que é muito importante continuarmos a partilhar esta história, lá está, e mantê-la viva nas memórias de todos, de turistas e portugueses também. Sentem que os portugueses estão cada vez mais virados para a nossa pastelaria, para as coisas que nos dizem respeito mais aos portugueses? Não acho. Acho que a tendência é haver uma internacionalização dos produtos.
E às vezes na internacionalização dos produtos também se perde algo do que é nacional. Apesar de nós tentarmos manter as mesmas características dos produtos, mas até a própria forma de servirmos o café já é diferente do que era há 10 anos atrás. Eu falo de uma história, por exemplo, na Versalhes. Quando esta sociedade, porque não sou só eu, nós somos 9 sócios, é uma sociedade grande, eu represento uma ínfima parte da sociedade. Quando esta sociedade entrou em 1985, a Versalhes só servia café em balão. Só a partir de 1985 é que vieram as máquinas expresso. Ou seja, até aquela data, o café que se servia era servido nas mesas ou mesmo ao balcão, era servido em balão. E atualmente, por exemplo, quem é que falava no cappuccino há 20 anos atrás? Raramente se servia um cappuccino. E isso é uma das coisas que está a aparecer muito. Eu sirvo montes de cappuccinos atualmente. Era uma coisa que não existia na nossa cultura. Lá está, lá vem a internacionalização, que veio com o turismo. Sim. É verdade que nós também devemos muito ao turismo para mantermos as portas abertas. Mas também não é tudo. Acho que temos que preservar aquilo que é nosso. O que é nosso? É o café expresso, que é o que nós vendemos. Quando nós vamos ao estrangeiro, é extremamente complicado nós conseguirmos ter um sítio que nos dê um café expresso. Porque Verdade. geralmente é sempre em balão, ou então não é aquele sabor que nós estamos habituados em Portugal, não é? Faz-nos diferença. Para quem gosta de café, faz diferença, não é? Sem dúvida. Acho que muita diferença. Faz muita diferença. E acha que o café, vocês querem também ter um dia para fechar o café, não é? Que é o querem, como é que diz? Gostariam, como é que diz? Estas palavras que às vezes saem. Gostariam de tornar o dia 14 de Abril, não é? O Dia Nacional do Café Histórico, não é? Porquê é que acham que seria importante nós termos um dia para fechar o café? Embora eu acho que a gente deva fechar o café todos os dias são bons para beber café, mas, Vítor, porquê é que acha que seria importante nós termos um dia histórico? Uma das principais características, uma das principais razões é exatamente esta que o Paulo falou e que a Luísa também abordou. Tem a ver, esta longevidade dos cafés também se deve ao facto de nós nos irmos adaptando àquilo que são as tendências de mercado e as necessidades dos nossos clientes. Os cafés vão tendo essa capacidade e daí esta sua longevidade comercial, porque nos vamos apercebendo das tendências do mercado e dos gostos dos diversos clientes que nos vão chegando, sejam eles turistas nacionais, sejam eles turistas estrangeiros. E fizemos isso ao longo de várias gerações, porque não somos só nós que estamos aqui a representar os cafés que nos lembramos de fazer coisas. O meu pai lembrou-se de fazer algumas coisas na década de 70 e de 80, o pai do Paulo igualmente. A empresa a que a Luísa pertence fazem isso regularmente e, portanto, esta capacidade de nós ajustarmos ao longo dos anos permite essa longevidade. E aquilo que nós queremos fazer com o Dia Nacional do Café Histórico é exatamente relembrar todos, acima de tudo, as pessoas que passaram pelos cafés, que foram eles que construíram essa nossa história. É verdade que os gestores e os gerentes são um elemento bastante importante para dar orientações naquilo que deve ser a estratégia do café, mas também não conseguimos fazer isso sem os nossos colaboradores, sem os nossos fornecedores e, acima de tudo, sem os nossos clientes. E aquilo que é importante é recordar também quem foram os nossos clientes. É por causa dos nossos clientes que nós estamos aqui. São eles que nos permitem esta longevidade fruto do seu consumo. Mas, acima de tudo, cada um de nós teve clientes que são uma referência hoje em termos nacionais, como teve a brasileira. A Versalhes tem uma clientela, naquilo que eu vejo, ligeiramente diferente daquilo que é a brasileira. O Café Santa Cruz, estando situado numa cidade muito menor de dimensão, terá outro tipo de clientes. Mas, sei lá, estou-me a lembrar do Café Paraíso em Tomar, cujos clientes são diferentes, ou o Café Calcinha em Lolé, ou o Café Águias de Ouro em Estremoz.
ou a Pastelaria Natário em Viana do Castelo, ou a Majestic no Porto, ou o Café Viana, que nós estávamos a falar há bocado de Braga, ou a Brasileira de Braga, são verdadeiros exemplos daquilo que são a longevidade de cafés e estão situados em diversos pontos de Portugal continental. Mas também temos o Peter, que é muito conhecido na ilha do Faial, na Horta, na cidade da Horta, o Café Internacional também na Horta, ou temos também a Pastelaria Atanásio na Ilha Terceira, na cidade de Angra do Heroísmo, que transmitem também essa longevidade, com as suas mais diferentes características. A Pastelaria Versalhes, vendendo pastéis lindíssimos e gostosos, e que fornecem uma série de outros pontos de venda. A Brasileira do Chiado, com a história toda que tem, fruto das pessoas que frequentavam, não só os escritores, mas também os pintores, e todas as tertúlias que eram ali realizadas, ou a Brasileira de Braga, que ainda hoje vende café de saco. Portanto, é mostrar um pouco desta nossa diversidade que temos em termos de cafés, que eu acredito que espelha um pouco daquilo que é a nossa própria cultura portuguesa. Mas é verdade, para chegarmos a este dia, ou à pretensão de criarmos o dia 14 de Abril como Dia Nacional de Café Histórico, há todo um trabalho a montante que foi feito. Neste caso, na criação do Dia Nacional do Café Histórico, quero realçar aqui dois apoios que são fundamentais, e depois podemos voltar à história. Ou porque é que nós nos lembramos de criar o Dia Nacional de Café Histórico, mas é importante aqui o apoio da Aresp e também da AICC, da Associação Industrial e Comercial do Café, que reúne os principais produtores ou torrefatores de cafés em Portugal, para elevarmos então o dia 14 de Abril ao Dia Nacional do Café Histórico. A Associação Nacional dos Cafés com História de Portugal sozinha não conseguiria, ou teria muito mais dificuldades em levar avante esta iniciativa, portanto juntou-se a estas duas instituições que têm uma projeção em termos nacionais muito maior do que tem a Associação dos Cafés com História. Daí este ser um projeto tripartido e que queremos levar naturalmente avante. E porquê o dia 14 de Abril? O dia 14 de Abril foi o antigo Dia Internacional do Café, vigorou até 2015, sendo que nesse ano a Organização Internacional do Café decidiu passar para o dia 1 de outubro a comemoração do Dia Internacional do Café. E aquilo que nós pretendemos com o 14 de Abril é exatamente aproveitar já toda a história associada ao Dia Internacional do Café para colocarmos nesse dia o Dia Nacional do Café. E aquilo que estavam, quer o Paulo, quer a Luísa há pouco, a falar sobre o café, ou a Sara, quando iniciou o programa, portanto falamos sempre de café, seja ele o café edifício, seja ele o café bebida, e fazemos esta ligação nesse dia. É muito bom e muito bonito. Aliás, é sempre um gosto ouvir o Vítor a falar, não é? Porque parece mesmo um historiador, não é? Dá gosto de o ouvir falar sobre a história do café e destas coisas tão importantes, porque quando nós pensamos nestas casas, onde já passaram tantas pessoas, tantas famílias, tantas gerações, não é? Nós acabamos por sentir, ou por outra, vocês acabam por sentir que fazem parte da vida das pessoas. Porque eu acho que isto é uma parte muito importante, não é? Fazemos parte da vida, neste caso vocês fazerem parte da vida das pessoas que lá passam durante estas décadas todas, que vão passando a questão do café de geração em geração. É bom, vamos lá, estamos todos juntos, vamos conversar, vamos estar amigos, vamos fazer eventos lá, que alguns de vocês também fazem. Portanto, esta parte em que vocês se juntam todos para ter um dia, para estarem juntos, não é? E simbolizarem o dia do café histórico, é importante e é muito bonito nós vermos isso, porque quando nós estamos todos unidos temos muito mais força, não é? A união faz a força, costuma-se dizer, não é? É verdade, e lancei um desafio. Nós temos um grupo de WhatsApp só dos cafés de Portugal, e vamos trocando mensagens uns entre os outros, e o nosso objetivo neste momento é, hoje,
lançarmos iniciativas, cada café lançar a sua própria iniciativa e que seja divulgada através das redes sociais de cada um dos cafés, seja o Facebook, seja o Instagram. Cada café terá essa liberdade de fazer a apresentação que desejar, não há nenhuma imposição. O que é importante, é isso que a Sara está a dizer, é ver essa comunhão de interesses no sentido de promovermos não só os nossos cafés de uma forma individual, mas acima de tudo promovemos aquilo que é, diria, este conceito do café histórico e mostrarmos às pessoas exatamente aquilo que vamos fazendo no nosso dia a dia e que, apesar de sermos casas centenárias, bem, o Café Santa Cruz, como disse há pouco, faltam 3 semanas, mas continuamos abertos ao público, continuamos com dinamismo e são casas que não pararam na década de 90 ou na primeira década do século XXI. São casas que continuam abertas, continuam dinâmicas e com vontade de celebrar mais anos de atividade comercial e com novos desafios pela frente, como tem a Brasileira, como tem a Versalhes, como tem o Café Santa Cruz, como tem o Paraíso, que neste momento está a receber o programa da Atena 1. Deixe-me só fazer aqui uma partilha que eu tenho estado a acompanhar e lembrei-me agora, inclusivamente, a Sapo, o site Sapo, nos seus menu viagens, está a fazer reportagens muito interessantes sobre cafés, pastelarias e confeitarias que estão abertas em Portugal. É uma reportagem bastante interessante, promovida pelo site e que penso que pode ser bastante indicativo daquilo que um site como a SAP anda a fazer, a projetar e a divulgar diversos cafés, pastelarias e confeitarias de Portugal. E é engraçado que não se limita apenas a grandes cidades como Lisboa e Porto. A última que eu vi foi de Barcelos e, portanto, isto significa que o próprio site está interessado em mostrar esta diversidade que existe em Portugal. E o grande objetivo do Dia Nacional do Café Histórico é também este, é mostrar esta diversidade de cafés localizados nestes diversos pontos de Portugal. Quando a rota dos cafés com história de Portugal foi pensada, foi pensada exatamente para mostrar esta diversidade, porque aquilo que eu notei em 2012, fruto de uma entrevista que dei ao Samuel Alemão para a revista de vinhos, foi que havia uma preocupação grande na altura, ainda hoje, eu acho, é a minha opinião, que continua a existir, por falarmos sobre, neste caso, cafés, mas acontece no tipo de atividades, falarmos nos cafés que existem no Porto e em Lisboa. Aquilo que eu quis mostrar na altura foi que Portugal tem diversos cafés espalhados um pouco por todo o país. Lembrei-me agora, de repente, do Café Alentejano de Porto Alegre. O Porto Alegre, que é o distrito mais pequeno e que tem um café lindíssimo perto da Caixa Geral de Depósitos. Agora não me recordo o nome da rua. E, portanto, o grande objetivo era tentar descentralizar esta ideia dos cafés históricos e mostrar que existem, principalmente nas capitais de distrito, cafés que são cafés de referência da população dessas próprias cidades. E também mostrar à comunicação social que Portugal é mais vasto do que Porto, Coimbra, Lisboa e Braga. E fazem parte, a vossa casa é uma casa com história, fazem parte da vida das pessoas, mas o que é que vocês acham, isto é uma pergunta para cada um, o que é que vocês acham que se deve o sucesso? Porque manter uma casa centenária aberta não é muito fácil, não é? Principalmente passamos por várias fases, 100 anos, 115 anos, como é o caso aqui da Brasileira, passa-se por muitas coisas, não é? A nível nacional, e não só, internacional, também fomos afetados por isso, mas o que é que acha que é o sucesso para a Brasileira, ainda nos dias de hoje, se manter aberta, com o mesmo dinamismo, com o mesmo rigor, com a mesma vontade de crescer?
Eu acho que é, como disse, o facto de termos passado por muitas fases diferentes, não é? Mesmo da história do país, mas mantermos até hoje a nossa essência e a nossa identidade. E eu acho que, apesar de todas as adaptações que, obviamente, com o tempo tiveram de ser feitas, o facto de a identidade e a essência de um espaço com tanta história se manter até aos dias de hoje, acaba por cativar as pessoas nesse sentido. E há pouco, quando referiu que realmente fazemos parte da vida das pessoas, é muito curioso porque, tal como o Vítor falou há pouco, das tertúlias que se realizaram durante muitos anos na Brasileira, acontecem ainda hoje. Portanto, nós temos um grupo de tertulianos que continua a juntar-se todos os dias às 10 na Brasileira para discutirem os mais variados assuntos. Portanto, é curioso ver como é que este espaço se mantém ainda hoje tão presente na vida das pessoas. Acho que um fator importante e decisivo realmente também são, apesar da gerência estar associada a todos os atos da gestão da empresa, acho que um dos grandes fatores são os nossos funcionários. Funcionários são a cara da gerência. Eles é que são as primeiras pessoas que realmente estão ali até para servir bem ao cliente. Sem eles nós não poderíamos também provavelmente servir da melhor forma. A gerência é importante, que somos nós que tomamos as decisões, mas realmente os funcionários, e nós tivemos durante muitos anos o apoio sempre de todos os funcionários, até nesta fase agora bastante difícil do Covid. Eu tenho que agradecer aos próprios funcionários. Nós também fizemos muito esforço, não despedimos ninguém, ficámos com os funcionários e agora estamos a passar, se calhar, uma fase mais delicada porque tivemos que pedir apoios para podermos manter todos os funcionários e eles compreendem até nesta altura. Nesta altura delicada que nós estamos a passar. Os funcionários são uma parte importante de toda a vida da própria Pastoria Versalhes. Não só agora, como antigamente. Reforçando um pouco o que disse a Luísa e o Paulo, acho que é importante nós abrirmos o café à comunidade e aquilo que nós fizemos, nós temos, felizmente, naquilo que diz respeito às tertúlias e aos funcionários, temos mantido alguma estabilidade. É verdade que em relação às tertúlias nota-se que algumas pessoas infelizmente vão morrendo, mas isso também é um problema que hoje nós temos, que é os cafés ou estes espaços deixaram de ser utilizados para conversarmos e para discutirmos e para debatermos as nossas ideias. Hoje fazemos-lo muito mais facilmente, nós não temos aqui os nossos telemóveis, mas vamos ao Facebook ou ao Instagram e num minuto nós publicamos a nossa opinião. Às vezes não sabemos se a notícia que está por trás é verdadeira, se é falsa, e às vezes estamos a comentar qualquer coisa que nós não sabemos. E às vezes numa mesa, seja de um restaurante, seja de um café, estamos ali 3, 4 pessoas abertamente a falarmos sobre, sei lá, qualquer assunto do dia. Hoje, sei lá, falámos sobre questões políticas ou sobre futebol ou qualquer outro tema. E eu acho que isso hoje falta à mesa dos cafés. Eu quando vejo fotografias da década de 60 e de 70 dos cafés, os cafés estavam completamente cheios. De pessoas a ler o jornal, a fumar, e aquele ambiente, hoje tenho saudades, porque era esse ambiente que provocava a discussão. E se calhar, aproveito aqui esta oportunidade, se calhar foram esses ambientes que também acabaram por provocar a revolução do 25 de Abril. Nós não sabemos onde é que sabemos que foram os militares, mas como é que foi criada? Foram dentro dos quartéis. Eventualmente, quero acreditar que nessa altura, fruto dessas vivências que existiam nos cafés, algumas coisas possam ter sido pensadas e faladas dentro dos cafés. A PIDE, é verdade, também marcava uma forte presença nos cafés todos. Mas acredito que provavelmente alguma ideia também revolucionária tenha acontecido a partir dos cafés.
voltando um pouco àquilo que eu estava a dizer, os cafés abriram-se cada vez mais às pessoas. Naquilo que diz respeito ao café, nós, nós emprestamos o café para debates, para tertúlias, para a apresentação de livros, sem cobrar qualquer tipo de comissão de venda de livros ou qualquer comissão de venda de algum tipo de produto que esteja exposto. O nosso grande objetivo é que as pessoas voltem novamente aos cafés para assistirem à apresentação de um livro ou para participarem numa qualquer tertúlia. E nós, no nosso caso, temos essas condições porque compramos um equipamento de som que possibilita a expansão dos comentários. Portanto, esta questão da abertura dos cafés ao público e à cidade, acho que é importante também como um contributo para a longevidade dos cafés. E para si que nos acompanha, aqui, que está a gostar do nosso programa, se conhece alguns dos cafés que foi aqui mencionado pelo Sr. Vítor dos Cafés Santa Cruz, pode, por exemplo, ir às nossas redes sociais e dizer, olha, eu conheço o café Versalhes, a Brasileira, todos os outros cafés que foram falados aqui, eu conheço, já lá fui. Interaja connosco nas nossas redes sociais para nós sabermos se você conhece estes cafés, o que é que o café significa para si, porque o café é algo muito importante. E agora, falando especificamente do café, vocês concordam que nós somos um dos países da Europa que bebe menos café? Penso que não. Eu acho que. Da Eu nossa acho que experiência. da nossa experiência, Não, não é? exatamente. Em quantidade, se calhar, sim, porque nós bebemos expresso, não é? Se Expresso. calhar em Sim, Espanha sim. ou em França, como a quantidade na chávena é maior. Agora, como nós estávamos há bocado, como a Sara falou há pouco em termos de introdução, o nosso café tem um gosto diferente, o expresso é diferente. Eu, pelo menos, quando recebo lá os italianos, eles ficam surpreendidos com a qualidade do nosso café. Provavelmente também acontecerá com qualquer um de vós. E, portanto, isso deixa-me também satisfeito porque diria eu que, em termos europeus, provavelmente a Itália é aquele que tem um café que se assemelha mais ao nosso. E, portanto, vir alguém criticar o café desta forma, como fazem os italianos, para mim fico satisfeito com esse tipo de críticas. Portanto, o café é algo que faz parte da vida das pessoas desde há muito cedo, não é? E antigamente nós não tínhamos, como temos agora, as máquinas em casa, não é? Eu lembro perfeitamente a minha mãe a seguir à refeição, quando não íamos sair, e ela a fazer o cafezinho lá com a chavenazita, e metemos o café, metemos a água para fazer. Portanto, o café é uma prática que já está connosco já há muitas gerações e já faz parte de nós, não é? E a pastelaria, neste caso, a brasileira, qual é a especialidade? Temos a nossa bica, não é? Aliás, o termo bica nasceu na Brasileira e foi precisamente como começou o programa, que era o acrónimo para Beba Isto com Açúcar, porque as pessoas achavam que o café inicialmente tinha um gosto muito amargo e, portanto, surgiu uma das versões da história que é Beba Isto com Açúcar. Portanto, a nossa bica é um clássico, sem dúvida. O tradicional pastel de nata, bem quentinho, muito estaladiço, também é algo que é muito, muito apreciado por toda a gente. E, claro, o nosso bife à café também, tal como Fernando Pessoa comia quando se inspirava para os seus versos, também acaba por ser uma escolha muito, muito pedida na Brasileira, sim. E na Versailles? Na Versailles realmente é o café. Café expresso e o croquete. O croquete que há pessoas que atravessam Lisboa de um lado ao outro para virem buscar os croquetes. Porque e muitas vezes o café é motivo para algo mais. E muitas vezes nós estamos ali numa zona de serviços e muitas vezes as pessoas saem do seu posto de trabalho para virem beber um café. Ou seja, para virem desanuviar um bocadinho. E porem a conversa em dia, se calhar, com o seu parceiro, porque dentro das instalações, se calhar, não dá. É um motivo para virem à rua beberem café. E isto também é importante, porque as pessoas também precisam de conversar e muitas vezes é nestes instantes que vêm fora dos seus postos de trabalho, vêm às pastelarias, vêm aos cafés, não estou a falar só da Versailles, mas se calhar todos os cafés em volta para virem desanuviar um bocadinho e falarem se calhar da sua vida ou de algo, até de negócios, porque muitos dos negócios são feitos muitas vezes sentados nas mesas
com um café à frente ou a tomarem a sua refeição. Felizmente que ainda é assim, esperamos que continue assim. Na Versalhes, nós sabemos que durante muitos anos muitas das decisões governamentais foram decididas ali. Entretanto, pronto, passam os governos, passam outras pessoas pela gestão do nosso Portugal, mas a Versalhes mantém-se. Tal como mantém o Café Santa Cruz, tal como mantém a Brasileira, e nós, se calhar, somos um polo aglutinador não só de cultura, como também um polo aglutinador, por exemplo, de decisões governamentais, de tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, nós temos tertúlias de sportinguistas. Apesar de. É verdade, é verdade. Temos tertúlias de sportinguistas que vão para lá falar durante, geralmente a seguir à hora do almoço. Apesar de a gerência da pastelaria Versalhes são praticamente todos do Benfica, até passando um dos sócios foi um dos gestores do Benfica, mas não, é ali que muitos sportinguistas vão falar da vida do Sporting. Eu acho que no café, e depois já peço também a sua opinião, Vítor, mas eu acho que o café é o sítio onde nós podemos falar sobre tudo. Não é? Conversa-se sobre tudo, decide-se muita coisa, trata-se muita coisa e, acima de tudo, nós passamos o gosto. Olha, vais lá ter comigo àquele café, ou eu vou ao café, vais ter comigo. Portanto, o facto de nós conseguirmos, ainda hoje, numa era tão industrializada como nós estamos, não é? E tão acelerada, nós conseguirmos tirar, e eu contra mim falo, não é? Um bocadinho para ir à rua tomar o café, faz toda a diferença no nosso dia. Não é? Faz-nos ficar melhor, não é? Às vezes nós, por exemplo,